Rita, bem-vinda, uma boa tarde para você. Ei, Muriel, boa tarde. Hoje está melhor, né? Bolsa em alta, dólar em queda, a tarde está mais agradável. Mais agradável mesmo. Já aproveito para te perguntar o fato de que o governo agora está estudando um conjunto de medidas voltadas a microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas para tentar amenizar aí os impactos da aprovação da PEC que põe fim à escala de trabalho 6 por 1. Um dos pontos centrais dessa discussão, inclusive, Rita, é o reajuste do teto de faturamento do MEI. Como é que o mercado enxerga esse movimento? Olha, Muriel, mais pressão no fiscal. Estão querendo usar o MEI como um remendo para o fim da 6 por 1 e o início aí de uma nova jornada de trabalho, né, que seria aí a 5 por 2. Mas por que eu estou falando tudo isso? Vamos fazer aí uma linha do tempo. Eu adoro linha do tempo. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, é necessário a gente entender como que foi o passado. Qual que foi a ideia do MEI? Então, o MEI veio para tentar formalizar vários brasileiros que faziam serviços, principalmente, né, de forma alijados do mercado formal de trabalho. Então, você tinha um exército imenso de pessoas trabalhando, mas sem estarem de forma formal ligadas na economia, né? Então a informalidade prevalecia no mercado de trabalho brasileiro, principalmente no setor de serviços. Aí veio o MEI, microempreendedor individual. Aí você tinha o eletricista, a cabeleireira, o bombeiro. Então essas pessoas poderiam tirar o seu CNPJ, né, e se transformarem em trabalhadores formais com um benefício, um incentivo do governo, principalmente em relação à aposentadoria e ao pagamento, né, do INSS. Então, a contribuição do MEI é 5%, né, em cima da folha dele. E, e ele tem direito a se aposentar com 65 anos recebendo salário integral. Então, isso traz um ônus muito grande se você aumenta demais a faixa desses trabalhadores. E aí você está saindo do objetivo principal, que era formalizar várias categorias de serviços que trabalhavam na informalidade, e você passa a aumentar a renda anual e dá uma chave, né? Você abre a porta da felicidade para outras profissões. Então você passa a ter um incentivo à pejotização e não à formalização de um trabalho que era exercido de maneira informal, gerando um ônus extremamente grande. Quanto maior for essa mudança de alíquota, maior será o ônus para os cofres públicos. Tomando por base o orçamento de 2026, eu peguei o número aqui, seriam os MEIs, né, esse incentivo fiscal, seria o governo deixar de arrecadar 11,3 bilhões. Se você muda de 81 mil, já foi aprovado na Câmara uma mudança para 130 mil, só que os senadores estão querendo jogar esse teto para 145 mil. Então, com 130, você já tem uma renda acima de 10 mil por mês para os MEIs. Então você começa a encaixar aí profissionais liberais. Nós estamos falando aí de engenheiros, né, de advogados, de outras profissões. Então você abre um leque muito grande para essa pejotização, substituindo a carteira de trabalho formal por um MEI. Então, esse é o grande problema, e será que o governo consegue bancar todos esses incentivos por uma legião cada vez maior de microempresários individuais? Vou dar um número aqui. Em 2010, existiam 772 mil MEIs. O último dado aponta 17 milhões. Então, realmente, esse salto que pode ser dado agora com a mudança de escala, porque na hora que o empregador for contratar, fala assim, não, se você for MEI, eu te contrato, porque aí você tira aquele ônus do empregador. Bom, então é mais uma novela e mais uma distorção aqui no Brasil. Então, a finalidade do MEI era colocar no mercado formal de trabalho várias atividades que viviam na informalidade. Quando você aumenta
esse faturamento anual, você começa a abrir um leque para a entrada de profissionais graduados, né? E aí a coisa complica por causa do incentivo fiscal dado pelo governo, que o recolhimento é de apenas 5%. Esse é aí que mora o perigo. Pois é, e já aproveito também para te perguntar com relação ao risco do tarifaço norte-americano, mais um agora, porque os Estados Unidos deixaram o Brasil em alerta, a gente tem repercutido no dia de hoje, né? Os Estados Unidos que propuseram essa sanção e essa taxação de 25% sobre as nossas exportações, levando em consideração todo o diálogo construído aí nos últimos meses entre Brasil e Estados Unidos, envolvendo inclusive tarifaços. Na sua avaliação, dá tempo ainda de reverter essa nova tarifa, Rita? Muriel, esse relatório da USTR, que é do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, ele vem sendo feito desde julho do ano passado. Então, eu não vi isso aí com surpresa nenhuma. Todo mundo sabia que essa apuração estava em curso. Tanto é que o presidente Lula e o presidente Trump mantiveram um diálogo para que houvesse um entendimento entre técnicos dos dois países até o dia 15 de julho. Então, o calendário está na mesa, as negociações também estão na mesa. E os temas são conhecidos desde julho de 2025. Então, eu não estou vendo surpresa nenhuma nisso. O que está havendo, talvez, é falta de uma maior velocidade diplomática para desatar nós. Então, quais são os nós, os pontos sensíveis? Então, nós temos as contas digitais, eles foram elencados praticamente em 6 grupos, né? As contas comerciais, né? O comércio digital, as plataformas americanas que foram multadas, sofreram, de acordo com os Estados Unidos, né? Sofreram muita pressão do governo brasileiro, a propriedade intelectual, que realmente é um problema seríssimo aqui no Brasil, as tarifas diferenciadas, e no relatório dos Estados Unidos, eles citam que o Brasil pratica tarifas com o México e com a Índia diferenciadas do que fazem com os Estados Unidos. Volto a citar o caso do etanol americano. Então, tudo isso já era conhecido. Eu não estou vendo novidade nisso. A novidade é o tempo. A novidade é a necessidade de negociações diplomáticas para que o Brasil prove e comprove a questão do desmatamento, a questão da corrupção, né? E em relação à corrupção, já foi adotada essa mudança de classificação do PCC e do Comando Vermelho. Então, o que o Brasil está fazendo para combater a corrupção? Nós temos também, além disso, deixa eu pegar minha cola aqui, mas basicamente a coisa está girando em cima disso. E vamos para o PIX. O PIX, gente, a autonomia do Banco Central, que está para ser votada lá no Congresso, ela dá ao Banco Central a oportunidade de constitucionalizar o PIX e dar ao Banco Central essa capacidade dele ser o gestor dessa ferramenta. Então o PIX pode ser constitucionalizado e acabar com esse terrorismo em cima do PIX. Então o PIX é uma ferramenta nossa que está sendo copiada, inclusive, incomoda as empresas de meios de pagamento americanos, mas o PIX trouxe uma bancarização nunca vista no Brasil. E quando você traz uma inclusão bancária, uma inclusão digital, você está criando clientes, inclusive para as plataformas americanas, para os meios de pagamentos americanos. É por aí. Então tem muita coisa que tem que ser simplesmente discutida e colocada na mesa para que a gente não tenha esse adicional de tarifa. Super importante, Rita. Obrigada, viu, mais uma vez pela conversa por aqui e boa tarde para você ainda, né? Uma boa terça-feira. Boa tarde para todos nós. Obrigada, Rita.